Maria Clara, é muito aleatório isso, né? Depende de muitas coisas que vão além do que a gente pode precisar com muita firmeza e clareza. Não dá para falar depois de uma Helene tão forte, depois de um Milton tão forte, se teremos um Nadine mais ou menos forte. Não dá para dizer isso, né? Não dá para dizer, mas o que a gente consegue estimar é que é muito difícil que dois fenômenos aconteçam com forte intensidade em um curto período de tempo. Isso que aconteceu... Como aconteceu agora, né? Exatamente. Isso que aconteceu é extremamente atípico. Geralmente, eles são intercalados, ainda mais quando são regiões próximas, né? Os dois se formaram ali perto da Flórida. Então, geralmente, quando a gente tem a formação de um furacão, ele já rouba a energia da água do oceano. Então, o próximo que se formar vai ter menos energia. E exatamente por isso que chamou muita atenção esse curto intervalo de tempo entre um e outro e essa intensidade, né, de evolução. Me bateu uma outra dúvida aqui. Você explicou muito bem para a gente que para que haja a formação de um furacão é essencial que haja a energia do oceano, que tem tudo a ver com a temperatura desse oceano. E aí a gente teve esse formado lá no Golfo do México, ele atravessou a Flórida de oeste a leste e já alcançou o Oceano Atlântico. Exato. Ele pode voltar a ganhar força ao alcançar o oceano de novo? Poderia. As projeções não indicam que ele vai ganhar intensidade porque tem outras tempestades ali na região que estão roubando essa energia. Então, ele não deve ganhar intensidade agora no Oceano Atlântico. Mas se não tivesse nada acontecendo no Oceano Atlântico, ele poderia ganhar intensidade de novo. Ele poderia... Mas aí não faz esse movimento de voltar. Voltar é muito difícil. Mas ele vai caminhando conforme as águas estão mais quentes. As águas vão guiando ele. Se tem águas mais quentes, ele vai até aquela água quente, acabou aquela energia, ele vai para outra área com água quente. Por isso que o movimento ele é meio oscilatório, que ele vai sempre procurando onde tem as águas mais aquecidas. Eu posso fazer um comentário breve? Só porque eu puxei essa questão do nome e fui dar uma olhada. Agora tem que achar a explicação. Exato, gente, porque é importante para quem está acompanhando e para nós aqui, que a gente também está aprendendo. É um tema que não somos, né, especialistas, com exceção da Maria Clara. Aqui eu vi uma pesquisa, gente, mostrando da Universidade de Illinois, que foi publicada na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, falando que na verdade, é bem diferente do que eu imaginava, né? Que os furacões, quando eles têm nomes femininos, esse estudo mostrou, avaliando fenômenos que aconteceram de 1950 a 2012, que quando é dado um nome feminino, a tendência da letalidade ser maior, ou seja, as pessoas consideram esse furacão um pouco menos grave, menos intenso. Quando são nomes masculinos, as pessoas tendem a considerar que são mais graves, mais intensos, e aqui até no estudo, né, mostra a questão de gênero afetando a percepção das pessoas por meio dos nomes em relação à intensidade dos furacões. Então, não é à toa, provavelmente, que o Milton se chama Milton, nesse caso, porque a tendência é que as pessoas deem mais atenção ao nível de gravidade, então eles tendem a colocar nomes masculinos nos furacões que são mais intensos. Então, olha só como é curioso, né, a gente olhar assim o significado e como as pessoas psicologicamente percebem, né? Olha, o furacão Katrina está chegando, o furacão Milton está chegando. Esse estudo, né, obviamente devem ter outros aí, mas é o que eu consegui acessar aqui rapidamente, só para que a gente tivesse alguma outra informação. Explorando esse tema, é que existe aí essa percepção diferente conforme o gênero do nome pelo qual o furacão é chamado. Nossa, bem curioso. Curioso. Sim, interessante. A Carla me chamou a atenção para uma informação que eu quero compartilhar aqui com uma mesa para ouvir a Priscila primeiro. A Priscila está muito caladinha hoje, Priscila. Eu fiz umas perguntas, porque está muito bom o debate. Eu sei, a gente se envolve assim, só quer ouvir. Só quer ouvir. Sim. Mas eu vou trazer essa informação que a Carla chamou a atenção sobre ela para mim e quero te ouvir, porque realmente é, assim, assustador. Para mim assusta, mas eu vejo sentido. Talvez não tenha sentido levantar, divulgar essa informação, mas também se não divulgar não chega à população, enfim. Vou trazer informação. Moradores foram alertados para se prepararem para o pior dos furacões nos últimos tempos. Estou falando em relação ao Milton. O prefeito da cidade de Bradenton, Ginny Brown, pediu para aqueles que decidiram ficar para que escrevam os seus nomes nos seus braços. Por exemplo, você, Priscila.
O prefeito falou assim, olha, você está numa área de risco, você precisa sair daí, eu preciso evacuar essa área. Não, prefeito, eu tenho liberdade, eu sei dos riscos, vou corrê-los aqui, não vou sair. O que é compreensível também, porque esse movimento de saída de evacuação não é um movimento simples, não dá para julgar tanto assim também quem disse que não vai sair do lugar. E aí, Priscila, ele justificou essa medida de, por exemplo, você não quis sair, então você vai colocar o seu nome no seu braço, o seu marido vai colocar também, os seus filhos também, vão sinalizar os nomes nos braços de vocês. Por quê? Para que as pessoas sejam identificadas no caso de morte em decorrência da passagem do furacão. Eu achei muito forte essa informação. Eu compreendi por que ele quis propor isso, mas não sei se concordo em divulgar uma informação como essa. A população já está alarmada, a população já está recebendo a informação que ela está em uma zona de risco, ela precisa sair, ela sabe que ela está correndo risco, aí ela recebe essa informação. Então é o seguinte, você vai escrever o seu nome no seu braço, porque se você morrer, eu preciso ter facilidade para te identificar. Eu fiz essa leitura dessa notícia. Que leitura você faz? Lívia, nesse momento que a gente está acompanhando, né, é claro que a gente acha um horror, né, e eu me solidarizo até com essa questão horripilante, falar, nossa, colocar o nome, mas é importante a gente também entender que o Estado é como se, e essa é a leitura que eu estou fazendo, é como se ele lavasse as mãos, e não é bem, não sei se é bem esse termo, mas é como se ele dissesse, olha, eu te avisei, há esse risco. Então, por sua conta e risco, você está ficando. Eu quero aqui deixar registrado que no começo do programa eu falei que passei, né, por um furacão, que é o Beryl, e as pessoas andavam na rua, não ligavam para as diretrizes. Eu não estou aqui para criticar, mas se há um risco de morrer e a pessoa não pode, não tem como, a gente acompanhou, e aí eu já volto até para a Seara, do que aconteceu até aqui no Rio Grande do Sul, que foi pedido para as pessoas saírem das suas casas e muitas das pessoas não saíram para poder não deixar os seus bens, né? A gente acompanhou isso aqui mais ou menos no Rio Grande do Sul, mais ou menos nessa mesma seara, no sentido de que as pessoas não deixaram as suas casas e muitas até morreram em razão de se abraçarem aos seus bens materiais, que diante da dificuldade de terem ganhado esses bens. Então, eu acho que neste cenário, nessa diretriz dada, né, pelo governo, enfim, é no sentido de não só facilitar, mas mais do que isso, dizer àquela pessoa, então, se você está marcado, você ficou neste lugar por sua conta e risco e não venha posteriormente pedir a mim, né? E claro que vai pedir, e se pedir tem que atender, né? Enfim, mas é mais uma questão de dizer, você não fez a minha diretriz, não atendeu ao meu comando, então você está marcado para mostrar não só para mim, mas para as pessoas que você não atendeu a ordem de evacuação e que, na verdade, Lívia, me parece que ao marcar a pessoa, ela é um problema, porque acaba sendo um problema, né? Então, é mais para deixar marcado. Agora, aqui eu quero fazer uma ressalva. Vejam que as pessoas, às vezes, não saem, claro, por uma questão de não querer atender mesmo, acha que é um oba-oba, não acreditam muito na extensão do dano, esse público, né? Com certeza. Mas a gente também precisa entender que muitas pessoas, eu não estou aqui querendo passar a mão na cabeça de ninguém, nem é essa a discussão, mas tem pessoas que não saem nem por causa de não entenderem a extensão, porque não tem onde ir, não tem rumo, não tem diretriz. E aí nessa questão acontece, né, uma desgraça, uma coisa maior, e não pode o Estado querer pegar essa vontade da pessoa, pela luta do que ela fez, dar mais esse ônus para essa pessoa, porque muitas vezes ela não tem onde se valer. Que eu acho que é muitas, não dizendo que são todas, muitas dessas pessoas que quiseram ficar nas suas casas, e isso a gente pode pegar até o Arlen, né? O Arlen disse, eu atendi tudo que o governo me pediu. Podendo, né? O Arlen disse isso há pouco aqui. Eu atendi tudo que o governo me disse. Ele foi o quê? Prudente. É assim que a gente poderia falar. E muitas pessoas são imprudentes nessa seara de não largar dos seus bens. E eu até entendo. Não estou dizendo que concordo, tá? Mas eu até entendo porque às vezes as pessoas lutam tanto para poder tá na sua casa. Não dá para julgar, né? Não dá para julgar. E aí eu acho que muitas diretrizes dadas também lá foram, olha, você está num local que você não precisa evacuar, então faz isso, põe as cadeiras na piscina, tira tudo que voa. Então as pessoas também acham que muitas vezes elas estão fazendo aquilo que foi determinado pelo governo. Nem sempre acho que ficar é uma questão de ir contra o que foi determinado, né? Mas a que ponto nós chegamos? Ter que se marcar para uma eventual morte, já antecipando algo que possa ser
o ocorrer diante de uma escolha, né? Então, muito complicado. Você ficou sabendo disso, Arlen? Chegou para você essa notícia que eu acabei de trazer aqui para as meninas? Não tinha ficado sabendo ainda sobre isso. Eu vi uma notícia na internet pedindo para colocar a identificação no bolso da calça ou da blusa, mas identificar no braço, isso aí foi novidade também. Sim. É forte, hein? Muito forte. É pesado, né? É difícil até de julgar a decisão de quem quer ficar, por que quer ficar, a decisão de quem toma uma decisão como essa, enfim. Luca Bassani, lá da Europa, acompanhando da Europa o que está acontecendo, para te liberar, acompanhou também essa informação que nós trouxemos? O que você achou disso? Realmente é muito assustador a gente pensar que as pessoas precisam ser identificadas dessa maneira, mas de fato acaba sendo uma das últimas opções em um evento climático extremo como esse que nós temos, né, no caso de furacões. Eu ainda não vivenciei isso como o repórter por vários lugares do mundo, mas já estive em terremotos e realmente é assustador a gente pensar que de uma hora para outra, muitas vezes com uma certa imprecisão de cálculo, tudo pode mudar e as pessoas não perdem apenas tudo, mas podem perder seus entes queridos. Então, essa obediência àquelas diretrizes ditas pelo governo, ela é fundamental e, neste caso, se provou muito eficaz, dado o baixo número de mortes e também tantas pessoas que conseguiram a tempo sair das regiões mais afetadas e tantas outras se prevenir, né, abastecer as suas casas, abastecer o seu carro e estar junto com a sua família em locais de menor risco. Acredito que durante os próximos dias, à medida que a chuva for diminuindo, os ventos também diminuindo, a gente vai ter uma noção do impacto econômico dessa tragédia. Primeiramente, a preocupação é sempre com as questões humanitárias, e aparentemente tudo deu certo, graças a Deus, mas ao mesmo tempo a preocupação dos moradores da Flórida e da população de mais baixa renda é como serão ressarcidas ou até mesmo ajudadas, amparadas pelo governo nesse momento em que muitas delas perderam seus negócios, perderam as suas casas e que o prejuízo já está calculado a mais de 120 bilhões de dólares. Então, o presidente Joe Biden, o governador Ron DeSantis e tantos outros políticos importantes, congressistas do estado da Flórida, deverão trabalhar duro até as eleições para mostrar para a população que, de fato, não vão deixá-los desamparados e que pode até, de certa forma, ser um divisor de águas no aspecto da política estadual e nacional. Vamos ficar acompanhando também essas movimentações, uma vez que as questões humanitárias de tragédia sejam descartadas, né? Os cálculos econômicos e políticos sejam feitos acerca deste furacão que tem sido notícia no mundo todo. Luca Bassani, obrigada pela participação hoje, viu, meu amigo? Bom descanso para você e até amanhã. Vamos ouvir agora as meninas da mesa a respeito dessa notícia que a gente compartilhou aqui. Luana, o que você achou dessa decisão do prefeito? Lívia, achei sem dúvida uma decisão muito equivocada, praticamente uma ameaça, né, para as pessoas que não tomassem ali as medidas de precaução. Isso me fez lembrar muito que a gente viveu na época da Covid-19, que era justamente o contrário, né, pedindo para que as pessoas ficassem dentro das suas casas. E havia muita discussão como essa sobre quais eram os limites do Estado em relação a essa questão da liberdade individual. E eu acredito que nessa decisão, né, o prefeito ele tenha ultrapassado ali os limites do que é o limite entre a liberdade individual e a responsabilidade do Estado em relação ao direito à vida. E essa responsabilização que o Estado tem sobre esse cuidado da vida, né? Sobre a segurança, sobre a saúde pública. Quando os líderes públicos são colocados nessa encruzilhada, a gente torce para que eles tenham uma decisão sensata, uma decisão que respeite essas limitações a partir de uma experiência que é da vida humana e de diversas passagens, né, situações que acontecem na sociedade onde você tem que sim estabelecer aí uma linha, né, que não cruze esses dois lados, oferecer tudo aquilo que a população precisa de informação, de direcionamento, de acolhimento. Agora a gente estava falando aqui sobre as questões financeiras que vão ser consequências desse desastre, né, desse furacão. Oferecer tudo isso para que as pessoas saibam a rota de fuga, que elas se previnam, para que elas tenham o apoio pós o incidente, mas não cruzar a linha da liberdade individual e
também dessa pressão psicológica. Você imagina se colocando no lugar dessas famílias, já é uma situação de trauma. Aqui o Arlen estava falando sobre a experiência dele e mencionou as filhas. Obviamente, ele não tinha certeza se ia acontecer alguma coisa ou não, mas ele respeitou o alerta das autoridades, pensando, além do desastre, né, além dali o que poderia afetar a sua vida financeira e material, como a professora Priscila colocou, mas também o trauma de uma criança de 4 anos ou 2 anos, né, como é o caso das filhas dele, de passarem por uma situação traumática como essa. O Alberto antes falou aqui também com a gente, né, sobre o filho que acordou no meio da noite pedindo um abraço. Imagina, gente, é uma situação traumática você ter que escrever no seu braço, no braço do seu filho e ter que explicar para eles o porquê você está fazendo isso. Então, para mim, assim, passou realmente do limite desse papel do Estado e da responsabilidade que ele tem com a segurança dessas pessoas. Carla Bene, quero te ouvir a respeito dessas iniciativas de alguns prefeitos de regiões afetadas. Demos alguns exemplos no bloco anterior de a pessoa que não quer ser evacuada e deixar a sua residência ainda em situação de risco, ainda com uma orientação nesse sentido das autoridades, de marcar o braço, de colocar documento no bolso, enfim. O que você acha de tudo isso? Olha, eu faria aqui 2 pontos. Primeiro, que colocar um documento, se identificar para todo mundo, eu acho que é uma coisa importante. Mas aquela questão, sabe? A forma altera o conteúdo. O nome no braço é uma coisa um pouco agressiva e remete a outras questões que a gente não vai nem abordar aqui. Mas, por um outro lado, um outro país que eu vou dar um exemplo, que é o Japão, quando você anuncia que tem que evacuar, quando a população não discute, ela sai. Então, essa é uma outra construção, ou seja, a população que acredita na ciência e nos dados, que está aqui, na nossa querida meteorologista que está aqui do lado, ela não discute, ela evacua e sai, levando em consideração todas as dificuldades, muito bem, que a Priscila falou, dessa situação tensa, mas o nome no braço poderia ter uma relação, uma lista, colocar o nome numa planilha, algo um pouco, uma forma um pouco menos agressiva. Essa aí me pareceu que passou um pouco da conta. Boa ideia do formulário, né? A gente estava discutindo isso. Nada que uma planilha não resolva. Marcar o nome no braço, mesmo porque qual vai ser a efetividade disso? Se você, por alguma razão, afogar, se você, por alguma razão, for soterrado, será que aquela marquinha que você fez no braço vai ficar depois de tudo isso? Será que o documento que você colocou no bolso não vai dissolver depois de uma situação como essa? É muito simbólico, sim, né? Sim. É muito simbólico e menos efetivo. Daí chamar a atenção para essa discussão.